Muito bom dia para você, Sardenberg. E aí, tudo bem, Milton? Bom dia, ouvintes. Tudo bem. Sardenberg, o preço do minério de ferro caiu, derrubou as ações da Vale, teve impacto na Bovespa e tudo isso começou lá na China? Toda essa história começa lá na China. É um exemplo, quer dizer, você sabe, os ouvintes sabem que essas movimentações de mercado têm, assim, muito caráter especulativo, né? Mas nós selecionamos essa história porque esse é um tema dominante na economia mundial hoje, que é o que vai acontecer com a China. A China teve e tem um papel crucial na economia mundial. Foi um papel importantíssimo no final dos anos 90, começo dos anos 2000, de puxar o crescimento, especialmente dos países emergentes. A China se tornou uma compradora voraz de minério de ferro, por exemplo, para fazer lá o aço das suas construções, mas também de alimentos, de insumos, de matérias-primas, etc. E com isso puxou todos os emergentes que tinham essas coisas para vender. Não é por acaso que a China se tornou a principal parceira comercial da América Latina, por exemplo, né? Então, o que acontece com a China passa a ter importância no mundo todo. E a grande preocupação é que a China, que crescia nessa época acima de 10%, está com diversos problemas internos, que está crescendo 7%, né? Que é muito para qualquer outro país, mas é uma perda expressiva em relação aos momentos anteriores da economia chinesa. Então, e como é também lá uma ditadura, há bastante informações sobre a China na área econômica, mas não se sabe direito toda a história. Então fica uma preocupação muito grande nos meios econômicos mundiais sobre o que de fato está acontecendo com a China. Há um problema no setor imobiliário, quer dizer, o pessoal tem medo de que haja uma bolha imobiliária na China, isto é, que as casas começam a perder valor, que as pessoas deixem de construir casas, e isso segura, né? Você sabe que a construção civil é um dos fatores cruciais para o crescimento. Então fica essa especulação, esse temor em relação aos destinos da economia da China. Então fica todo mundo de olho e qualquer coisa mais estranha, mais diferente na China, afeta aí os mercados internacionais. O certo é que a China está crescendo menos, tá? O efeito que ela está exercendo sobre a economia mundial é menor. É verdade que hoje o país é maior, então cresce menos sobre uma base maior. Mas o efeito que ela está exercendo sobre a economia mundial, Milton, hoje é menor, e quanto menor, essa é a preocupação aí que agita o mundo todo, Milton. E o que cabe a esses países que dependem, por exemplo, da compra do minério pelos chineses, já que eles são responsáveis por 60% das importações nessa área? Buscar outros mercados? Buscar outros mercados, no caso do Brasil é claríssimo, tem que ser mais competitivo na indústria, nos manufaturados. O Brasil perdeu espaço nos Estados Unidos, o Brasil se acostumou muito facilmente a essa condição de vender commodities. E fazia até sentido, né? Porque estava dando muito dinheiro, né? As commodities no Brasil, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, elas aumentaram de preço quase 3 vezes. E a quantidade vendida quase dobrou. Então imagine, você vendeu 2 vezes mais produtos a um preço 3 vezes maior. Foi uma festa, né? E aí o país como que se acomodou um pouco com isso. E aí perdeu competitividade em outros setores, e muito especialmente na indústria. Perdeu competitividade na indústria. E aí você exporta menos para mercados que poderiam comprar isso, como por exemplo Estados Unidos e Europa, né? E também teve um pouco aí de má diplomacia, mas enfim, o fato é que o Brasil se acostumou um pouco demais com essas commodities e esses alimentos e deixou passar oportunidades em outros setores, viu? Muito obrigado, Sardenberg. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Opinião do blog. Diferentemente da economia brasileira, que tem focado a produção para o consumo interno, a China tem sua economia baseada na exportação, principalmente de produtos manufaturados que invadem o mundo, inclusive o Ocidente. Este milagre da economia chinesa lembra muito o que aconteceu no Brasil no período militar, quando ocorreu o chamado milagre econômico.
período que o país passou a dirigir sua produção para a exportação, sem repassar aos salários, evitando, assim, que a inflação fosse alimentada, o que é um grande desafio para países democráticos, não para regimes autoritários onde o governo só repassa ao trabalhador aquilo que bem entende. O resultado disso é que o país fica na dependência de outras economias, e com a crise na Europa e outros continentes, as exportações chinesas caíram, levando o país a experimentar esta desaceleração no crescimento.